Vamos falar hoje sobre a investigação da recreação numa perspectiva internacional. Eu sou o professor Dr. Ricardo Ricio Vinha, professor da Universidade de São Paulo, Brasil, e diretor vice-presidente da Organização Mundial de Ócio. Venho da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é uma universidade bastante ampla, em termos de vários cursos, de várias formações, e uma dessas formações é justamente na área do lazer. Aqui tratarei lazer num sinônimo muito próximo a ócio, como tratado na língua espanhola. Aproximo aqui toda a discussão da Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal. Em seus artigos 24 e 27, temos uma correlação muito clara com a questão do descanso e do ócio. No artigo 24, se coloca que todos têm direito ao descanso e ao ócio. Isso inclui na limitação da jornada de trabalho e vacações periódicas pagas. E no artigo 27, nós todos temos direito ao ócio, ao participar livremente da vida cultural e da comunidade. Esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos acabam sendo muito importantes para garantirmos de alguma forma também a correlação com o direito ao lazer. Um ponto importante para se destacar, como aqui tratamos da investigação da recreação numa perspectiva internacional, é lembrar que o ócio e a recreação eles são diretamente ligados como um componente da cultura humana. Ele é universal em termos de direitos, mas, por outro lado, assume formas diferentes e significados diferentes baseados nas características de uma dada sociedade. Isto posto, olhamos para diversos exemplos acadêmicos de associações de ócio e lazer pelo mundo, e qual é a correlação disso com a investigação científica? Faço aqui uma primeira análise sobre a Associação Nacional de Parques e Recreação dos Estados Unidos. Essa associação é uma associação que já tem há 50 anos e é uma associação muito importante para a nossa análise. A segunda associação que menciona aqui é a Associação Australiana e neozelandesa para estudos do lazer. Aqui, como vemos, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Outra associação que eu gostaria de destacar é a Associação Canadense para Estudos do Lazer e do Ócio. Como vemos aqui, é algo que já tradicionalmente vem se estudando também no Canadá. Também é importante destacar o Laboratório de Estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre, que tem sua base na Universidade de Deusto, na Espanha. E, por último, aqui em termos de análise, a Associação de Estudos do Lazer do Reino Unido. Essa associação que inclui Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Eu peguei aqui só alguns exemplos para mostrar para todos vocês, porque esses exemplos vão imediatamente dialogar com o que eu coloco a seguir. O que nós vimos até então da Associação Norte-Americana, nós vemos aqui já a correlação dela com essa aqui, essa revista, esse periódico chamado Journal of Leisure Research. O que eu quero dizer é que cada uma dessas associações tem procurado veicular o seu conhecimento científico por meio de periódicos especializados. Nesse caso, como eu mostro para vocês aqui, essa revista Journal of Leisure Research é justamente da Associação Norte-Americana. Por sua vez, a Annals of Leisure Research tem uma ligação direta com a ANZOS, a Associação Australiana e Neozelandesa. Por sua vez, a Associação Canadense, a CAUS, publica a revista Leisure Loisir, uma revista que é publicada em inglês e em francês, aqui canadense. A Oceum, que é a associação espanhola, é uma rede que publica aqui a revista Ócio Humanista. Como nós vemos aqui,
uma publicação que, entre outros, tem a liderança, importantíssima liderança, do professor Manuel Cuenca Cabeça. E, por último, a revista Leisure Studies, bastante conceituada no mundo acadêmico, que é uma publicação ligada aí à Leisure Studies Association. Com isso, eu quero mostrar a vocês que essas associações têm uma ligação muito forte também com as publicações. Entre essas associações mundiais, merece destaque a Organização Mundial de Lazer, ou, colocada aí, a Organização Mundial de Ócio, ou World Leisure Organization. Essa associação ela tem uma relação bastante importante com as metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas. A Organização Mundial de Lazer ela é uma organização com status de órgão consultivo da ONU. Todos devem saber, mas nunca é demais recuperar a informação, que as metas de desenvolvimento do milênio incluem a erradicação da pobreza extrema e da fome, alcançar a educação primária universal, promover a igualdade de gênero e empoderamento da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater AIDS, HIV, malária e outras enfermidades, assegurar a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma aliança global para o desenvolvimento mundial. Esses pontos são colocados, todos eles, como metas ligadas ao desenvolvimento do milênio e vão ter correlação direta com pontos ligados à Organização Mundial. A Organização Mundial de Lazer, ela procura justamente se vincular à meta de desenvolvimento do milênio, mas melhorando especificamente a investigação e a formação com a defesa do ócio. Então, nós podemos dizer que nós temos uma organização mundial que protege as questões que envolvem o direito ao ócio. Isso acaba sendo algo muito importante para se ressaltar aqui. A Organização Mundial de Lazer estaria assim dedicada a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos no mundo todo, e para isso afirmando e enriquecendo as identidades culturais. A identidade cultural que eu tenho no Brasil é provavelmente diferente da que eu tenho na Venezuela e em outros países da América Latina. E é importante que nós conheçamos todas as diferenças envolvidas aí nessas diferenciações de identidades culturais. A Organização Mundial de Lazer, assim como outras organizações mundiais, essa em especial tem como objetivo promover o lazer como parte integrante do desenvolvimento social, cultural e econômico, apoiando o direito de todas as pessoas a experiências de lazer de boa qualidade e reconhecendo que muitos têm exigências especiais relacionadas com a discapacidade, a idade, o gênero, a condição social, a pobreza e a educação. Então, são barreiras que devem ser superadas pelo usufruto do lazer. Assim como as outras associações, como mostrei a todos vocês, também a Organização Mundial de Lazer vai ter a sua revista científica mundial. Essa revista é chamada como World Leisure Journal, ou o periódico científico da Organização Mundial. Ele é publicado 4 vezes ao ano. Todos os artigos são revisados por pares acadêmicos e é importante dizer que artigos, resenhas de livros, resumos de revistas são publicados. Eu quero convidar a todos vocês que me ouvem nesta aula para que vocês possam submeter seus artigos à Revista Mundial de Lazer. Importante dizer também que na Organização Mundial de Lazer nós temos os chamados Centros de Excelência, que são programas e serviços ligados à organização. Um desses programas e serviços é justamente os Centros de Excelência. Aqui eu mostro para vocês um desses centros que é estabelecido na Universidade de Vancouver, no Canadá. Hoje nós temos universidades no mundo que recebem esse certificado de centros de excelência e
nós temos outras universidades hoje pleiteando. Também nós temos o chamado Internacional, que premia a relação com façam congressos pós-graduação para participação nos congressos mundiais de lazer. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse programa internacional de scholarships, de becas para alunos de mestrados e doutorados em lazer que querem participar de congressos mundiais. 7 a 30 de junho de 2016. E nós tivemos alunos e professores do mundo todo apresentando seus trabalhos nesse evento. Então, os congressos mundiais acabam sendo algo muito importante para essa análise. Em outra oportunidade, Mundial de Lazer, que ocorrerá em São Paulo em 2018. Falando sobre São Paulo, é a cidade onde vivo. São Paulo é a maior cidade do Brasil. Nós temos por volta de 12 milhões de pessoas apenas na cidade de São Paulo. Então é um número bastante importante, bastante razoável em termos de público. E é óbvio que tantas pessoas assim numa cidade vai provocar uma espécie de lotação. Imaginem que essa situação acontece todos os na cidade de São Paulo. De ócio, de recreação, se temos as pessoas presas no trânsito todos os dias em como essa. E aí temos alguns feriados. A cena de São Paulo acaba se repetindo também na ida para a praia. As pessoas acabam ficando da mesma forma como no trabalho, no ambiente do lazer ou do ócio. E aí, quando chegam à praia, encontram um ambiente cheio de pessoas, muitas pessoas que procuram um ambiente ligado ao lazer, ao ócio. Disse uma das coisas mais importantes da vida das pessoas que moram em prédios ou que moram em condomínios. E nós temos também a palavra lazer aparecendo com uma frequência cada vez maior nos jornais. Lembrando que aqui a palavra lazer se aproxima da palavra ócio, no sentido da língua espanhola. Uma cidade como São Paulo, como eu disse a vocês, 12 milhões de pessoas, e uma cidade, esse é o mapa da cidade de São Paulo, onde nós temos a Zona Sul, uma enorme zona, populosa zona, que é essa parte azul da cidade de São Paulo, a Zona Norte, por sua vez, essa parte verde, a Zona Oeste, essa parte roxa, a Zona Leste, essa parte laranja, e o centro da cidade de São Paulo. Só a Zona Leste, que compreende essa parte da cidade de São Paulo, nós temos, somente nessa parte aqui, 4,5 milhões de pessoas vivendo nessa parte de São Paulo. Então, uma cidade com 12 milhões, 4,5 vivem somente nessa região. E é de se esperar que os equipamentos de lazer sejam distribuídos de forma igualitária. Infelizmente, não é o que acontece. Nós temos poucos equipamentos de lazer para 4,5 milhões de pessoas, enquanto nós temos diversos equipamentos de lazer em regiões onde nós temos menos pessoas do que na Zona Leste. Com isso, eu quero dizer que as pessoas sentem esse desequilíbrio de equipamentos de lazer.
E é comum, nós temos aqui na cidade de São Paulo, as pessoas praticamente lotando os espaços que estão disponíveis para tomar sol, para se divertir, se recrear. Não somente nos equipamentos de lazer. Em São Paulo, nós temos aqui um projeto chamado Ruas de Lazer. Seria algo como uma Cades de Ócio. Todos os domingos, nós temos o fechamento desses espaços, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, para que as crianças, os jovens e os adultos possam praticar atividades de lazer aos domingos. É um programa ligado à Prefeitura de São Paulo. E ao Estado de São Paulo, entre os vários programas, temos o programa Escola da Família, que é um programa que faço da escola para atividades de lazer. Na verdade, a escola abre as suas portas e oferece atividades de lazer para a população, orientados em grande parte por profissionais de educação física. Então, nós temos aqui exemplos muito interessantes desse programa. E muito recentemente, nós temos na cidade de São Paulo um aumento considerável da oferta de ciclovias. Então, nós temos aí um incentivo para o uso da bicicleta. E é um programa chamado Ciclofaixa da cidade de São Paulo, que procura justamente aproveitar os espaços urbanos, utilizando todo um fechamento da rua com cones, com cavaletes, para que se possa praticar a atividade de ciclismo. Nós temos aí toda uma questão que envolve direitos ao lazer, direitos ao ócio. Recentemente nós tivemos os skateboardings, os skatistas, indo para a rua reclamar do seu espaço, querendo garantir o seu espaço. Tive a oportunidade, em 2001, de publicar um livro chamado Juventude, Lazer e Esportes Radicais, onde descrevo a importância do skatista nos hábitos de lazer dos jovens. Gostaria ainda de destacar, no campo da pesquisa ligada ao ócio, ao lazer, à recreação no Brasil, que nós temos uma dianteira muito importante da área de educação física, como pode-se ver aqui. Este gráfico, ele traduz num projeto que foi feito pelo professor Helder Isayama, se orientando em 2006, portanto há 10 anos, de como a educação física já liderava há 10 anos os grupos de investigação em ócio e em lazer no Brasil. Vejam que, além da educação física, que é este gráfico vermelho, nós temos diversas outras áreas, como, por exemplo, educação, ocupando aqui a segunda posição, e nós outros temos aqui turismo, ocupando a terceira posição, entre outras várias áreas. 10 anos depois, nós temos por volta de 240 grupos de pesquisa no Brasil, oficialmente cadastrados no governo federal, sendo que grande parte, em sua grande maioria, ainda ligados à área da educação física. Imagino que em Venezuela, Colômbia, Uruguai, entre outros países da América do Sul, nós outros temos a influência da educação física como algo bastante importante também no estudo do lazer. No nosso campus, dentro da Universidade de São Paulo, nós temos o programa de pré-grado e pós-grado em educação física. A área de concentração que nós temos nesse programa de pós-grado é chamada de Atividade Física, Saúde, Ócio e Recreação. E entre as linhas de investigação, uma delas é justamente a que estuda o ócio e a recreação. Atividade física para a promoção do ócio e da recreação. A Universidade de São Paulo, como eu disse, é a universidade mais grande do Brasil, e esta universidade é totalmente pública, gratuita, inclusive para alunos estrangeiros, alunos internacionais. Então, invito a todos vocês para que conheçam mais sobre o nosso programa na Universidade de São Paulo e possam desfrutar da informação deste programa e de formas de poder participar deste programa no Brasil. Ainda na Universidade de São Paulo,
Eu sou líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Ócio e Recreação. Este grupo é formado por doutorandos, mestrandos, professores do pré-grado e pós-grado, e temos um website, uma página onde mostramos identificamos todas as nossas atividades, as linhas e tudo mais. Gostaria de invitá-los a entrar na página do GIEL, do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer na internet. Este grupo tem investigado formas de desfrute de ócio pelo Brasil, seja ligados à natureza, seja ligados a ambientes urbanos, a práticas esportivas, e entre os outros vários autores que temos destaque em termos de literatura de base para o estudo do lazer, no Brasil é muito importante o trabalho desenvolvido pelo Geoffrey Dumazedier. É muito provável que os países dos alunos e dos professores que me ouvem neste momento sabem da importância do Geoffrey Dumazedier e todos os livros publicados, entre outros, aqui por esse autor. No Brasil, temos diversas obras traduzidas desse autor. Por que o Dumazedier foi importante para o Brasil e é importante para a América Latina? Ele vai desenvolver os chamados estudos culturais do lazer. O Dumazedier fez uma pesquisa muito ampla na França com os hábitos de lazer da população francesa, e seu trabalho de pesquisa deu origem a um estudo mostrando que as pessoas vão ter hábitos que podem ser categorizados por atividades de lazer a partir de sua prática. Uma dessas atividades é a artística, que são pessoas que gostam, no seu tempo livre, de práticas associadas às manifestações artísticas diversas, às danças, à prática ligada ao circo, também à grafitagem, entre outras diversas práticas, ao cinema, entre outros. O professor Dumazedier também vai nos chamar a atenção para os conteúdos culturais e intelectuais. E o que o professor Dumazedier entendia por intelectuais? Atividades como xadrez, que envolve uma série de atividades intelectuais, e principalmente a leitura descompromissada, a leitura sem a obrigação profissional ou acadêmica. Dumazedier também vai nos identificar os chamados conteúdos culturais manuais do lazer. E é o que o professor Dumazedier chama de manuais. Atividades que envolvem a manipulação, como a pintura, como o crochê, e também atividades ligadas a artesanato, a artesania, como vemos aqui, que são atividades ligadas ao tempo livre. Dumazedier também vai nos explicar os chamados conteúdos sociais do lazer, que são atividades que envolvem a dança, que envolvem os vários estilos de discotecas, de disco clubs, e também os cafés, o bate-papo, ou seja, a interação social. E, por último, Dumazedier vai nos identificar os chamados conteúdos físicos do lazer. Esses conteúdos vão ser marcados pela prática da atividade física, a prática do esporte, seja o esporte em companhia de alguém, seja o esporte realizado de forma individual. Essas atividades permitiram que nós, no grupo de investigação interdisciplinar Estudos do Lazer, fizéssemos uma pesquisa em colaboração com outras 7 universidades brasileiras sobre o lazer do brasileiro. É uma pesquisa que nós fizemos nos anos de 2013 e 2014, onde investigamos como o brasileiro se diverte, como o brasileiro tem sua atividade de lazer. Essa atividade foi promovida pelo Ministério do Esporte e teve como objetivo identificar de uma maneira ampla o lazer do brasileiro, o que representa, o que concretiza o lazer do brasileiro. Fizemos uma investigação empírica com 2.400 pessoas, que foram entrevistadas de várias faixas etárias, gêneros e classe social. Temos também no Brasil os eventos nacionais. Em destaque, o ENAREL, que é o Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Seria como um Encontro Nacional de Recreação e Ócio, que nós outros temos por muitos anos
e tivemos duas publicações, uma com uns 21 anos e outra com uns 25 anos. Já estamos chegando quase na 30ª edição do Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Eu tive a oportunidade de participar do 5º Enarel e foi a minha primeira participação em 1993 e de lá para cá venho participando praticamente de todas as edições. Essa aqui foi organizada no Sesc Bertioga, no estado de São Paulo. A partir de 2013, assim como a Inglaterra, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Espanha tem as suas associações de pesquisa, de investigação em lazer, a partir de 2013, nós brasileiros formamos a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer. Entendo que é importante destacar isso porque reúne diversos investigadores brasileiros tratando da temática do lazer. Este ANPEL é responsável hoje pelo Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que, diferente do Encontro Nacional, é um outro congresso que também congrega pesquisadores e investigadores. Temos também, pela ANPEL, a Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Eu gostaria de invitar a todos vocês que me ouvem para encaminhar as revistas de vocês, os artigos de vocês, as publicações de vocês para a Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Nós outros podemos publicar seus artigos originais, suas resenhas de livros, também seus ensaios nesta revista brasileira. Vocês podem obter informação apenas digitando nos buscadores como Google, Revista Brasileira de Estudos do Lazer, e vocês terão esta informação ligada a essa revista. E teremos aqui uma frase que gostaria de finalizar a minha apresentação, que entendo que é algo importante que Edgar Jackson, um autor norte-americano, nos coloca quando o tema aqui é investigação de lazer. Eu sou um brasileiro que apresenta a vocês um trabalho ligado à investigação, e aqui no meu caso, onde eu chamo lazer, e muitos de vocês que falam espanhol vão aproximar o lazer de ócio, de recreação. E Edgar Jackson nos vai ensinar que, apesar de parecer ser pouco importante em uma sociedade que valoriza o trabalho, o lazer e a recreação podem expressar profundamente elementos de uma cultura dada e podem converter-se na parte mais importante da vida das pessoas, por proporcionar autorrealização desenvolvida tanto numa forma individual como na forma coletiva. Eu entendo que eventos como esse, organizados por esse camp virtual, o Virtual Camp Latam, contribuem e muito para essa identificação de atividades de lazer pela América do Sul, pela América Latina, ao mesmo tempo que possibilita a ligação ou a formação de uma rede de contatos diversos nesses países latino-americanos. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que prestigiaram essa apresentação de quase 30 minutos e deixo aqui os meus contatos. Eu sou novamente o professor Ricardo Rício Vinha, professor da Universidade de São Paulo, professor do pré-grado e pós-grado em Educação Física e em Turismo da Universidade de São Paulo, Brasil, e atualmente eu sou o diretor vice-presidente da Organização Mundial de Ócio de Lazer. Aqui está o meu correio eletrônico, onde eu posso receber os contatos, e também as perguntas desta palestra podem ser enviadas diretamente para a organização do evento. Muitas graças por sua atenção. Graças.